Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que estejam todos se cuidando direitinho, todos em casa. Se for para sair, que seja por um motivo bem importante, tá certo? Vamos aqui dar início à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vamos tratar sobre sequências narrativas e descritivas. Vocês sabem o que é uma narração e o que é uma descrição? Tenho certeza que sim, né? Porque vocês são super inteligentes. Então, tenho certeza que vocês sabem o que é uma narrativa e o que é uma descritiva. Mas, vou fazer aqui um resumozinho, porque eu tenho certeza que, como que vocês sabem, vamos fazer um pequeno resumo. Só que preciso que vocês prestem bastante atenção para que consigam pegar o conteúdo e consigam responder direitinho a atividade, tá bom? Vamos lá dar início. O que são sequências textuais? Vocês sabem o que são sequências textuais? Sim ou não? Lembram o que são essas sequências textuais? Eu tenho 6 tipos de sequências textuais. No total, 6. Hoje a gente vai ver 2, que são as 2 primeiras, como eu apresentei para vocês lá no início. Mas no total temos 6. Vamos ver alguma delas aqui, fazer um breve resumo. Como eu falei para vocês, temos 6 sequências textuais, que são elas: argumentativa, expositiva, injuntiva, dialogal e as nossas 2 queridinhas de hoje: a descritiva e a narrativa, que são as 2 que a gente vai ver hoje. Então, ao todo, temos essas 6: narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Na narrativa, temos o objetivo de contar. Então, na narrativa, o objetivo dela é contar, narrar um fato. Ela vai contar um fato pra gente. Então, o objetivo da narrativa é isso: contar algo que aconteceu, com detalhes bem ricos ou apenas algo que eu observei. Então, uma narrativa é isso. Narrativa é narrar fatos, contar algo. A descritiva tem o objetivo de caracterizar. Então, na descritiva, ela vai caracterizar alguma coisa. Eu posso estar aqui desse lado da tela e vocês aí. Se eu começar a descrever uma caneta para vocês, começar a dizer as características dessa caneta, vocês vão imaginar a caneta. Porque o objetivo da descritiva é realmente isso, fazer com que você imagine esse objeto que eu estou descrevendo, mesmo vocês não vendo. Mas vocês vão conseguir imaginar. Vocês vão conseguir imaginar por conta que eu estou dando todos os detalhes daquele objeto. Então, o objetivo da descrição é realmente isso, certo? Então, a descritiva, ela vem para caracterizar alguma coisa. A argumentativa, ela tem o objetivo de convencer o leitor, de persuadir o leitor. Ela vem expor alguma opinião, ela vai te convencer daquela opinião. A expositiva, ela vem para informar, explicar ou demonstrar um conhecimento. A injuntiva, ela vem para comandar. A injuntiva é aquela que comanda. E a dialogal, interagir, certo? Vamos aqui. Sequência narrativa. Vamos trabalhar na nossa narrativa. Vamos ver o que é a sequência narrativa. Como eu falei para vocês lá no começo, a narrativa, ela vem para contar. Ela vem narrar algum fato, não é isso? Então, sabemos que a narrativa, ela vai narrar alguma coisa. Ela vai contar alguma coisa que aconteceu. Todo texto narrativo conta um fato que se passa em determinado tempo e espaço, como eu contei, como eu já venho falando para vocês. Na narrativa, a gente vai ter isso. Vai ter a narração de algo que aconteceu.
de um fato. A narração só existe na medida em que há ação. Então, realmente, eu só posso contar algo se eu tiver o enredo, se eu tiver o fato. Não tem como eu contar algo que não existe. Como é que eu vou fazer isso? Então, para minha narrativa acontecer, eu tenho que ter o enredo, eu tenho que ter o fato para me contar, para me poder narrar. Eu não vou conseguir contar algo sem pé nem cabeça, não dá. Então, eu tenho que ter um fato para me narrar, tenho que ter uma história para me poder contar. Então, a narração só acontece se tiver esse enredo, se eu tiver essa história. Essa ação é praticada por personagens, então a minha história, logicamente, tem que ter personagens. Vai acontecer alguma coisa e as pessoas que estão envolvidas nessa minha história, nesse meu fato, nesse meu enredo, são chamadas de personagens. Isso vocês sabem, né? Continuando. O texto narrativo é aquele que se propõe a relatar acontecimentos, situações verídicos ou fictícios. Então, a narrativa ela pode ter algo que realmente aconteceu, que é real, que é verídico. Eu estou contando uma história verdadeira que aconteceu, ou eu posso contar algo que eu criei, que eu peguei e eu escrevi. Usei a minha imaginação para criar uma história. Então, pode ser isso. A minha narrativa ela pode ser real, ela pode ser um fato verídico que realmente aconteceu, eu presenciei aquele fato e eu estou contando, ou ela pode ser fictícia, eu posso criar uma história e narrar para vocês, certo? Para apresentar a história, o tipo utiliza personagens de determinado tempo e espaço, que são os atores do fato. Muitos gêneros utilizam a tipologia narrativa para diferenciar propósitos, sendo assim, os textos apresentam diferentes formas de mobilizar os elementos da narrativa. Vamos ver quem são e o que fazem esses elementos da narrativa. Para me ter uma narrativa, eu tenho que utilizar esses elementos. Vamos ver cada um deles agora. Temos aqui os elementos básicos da narrativa. Vocês conhecem todos. Vamos fazer só um resuminho aqui, porque eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Temos 5, não é isso? Vocês estão vendo aí? Temos 5 elementos: personagem, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Esses são os meus 5 elementos básicos para me construir uma narração, para me ter uma narração. Primeiro, personagem. Temos aqui, ó, definem-se pelas características e pelas ações. Podemos ter os personagens que são o personagem principal da história e temos os personagens secundários, não é isso? Então, vai depender das características e das ações. Se eu tenho um personagem que ele é muito característico, que ele participa muito, ele vai ser o protagonista, não é isso? Então, dependendo das ações e das características, eu vou ter o meu personagem principal e meus personagens secundários. O enredo, o que é o enredo? O enredo é a ação, é a história. No enredo a gente tem os nossos verbinhos, certo? É a história, a organização dos fatos, como é que tudo acontece. Então, o meu enredo é isso. É como a minha história se desenvolve, o que foi que aconteceu, como foi. É o contar realmente da história, o que foi que aconteceu em toda essa narração. O tempo. Existem 2 tempos. Existe o tempo cronológico, que é o tempo real da história. Começou, por exemplo, de manhã e terminou à noite, em um dia. Então, esse vai ser o meu tempo cronológico. E temos o tempo psicológico, que vai ser o mental. Beleza? Espaço. O espaço vai ser o lugar onde acontece essa nossa narração. E o foco narrativo, temos aqui 2. Na narrativa, a gente tem 2 tipos de foco narrativo, que é aquele contado em terceira pessoa.
que é onde eu tenho o meu narrador fora da história. Quando eu conto a minha narrativa em terceira pessoa, o meu narrador ele está fora da história, sendo ele podendo ser dois tipos de narrador. O narrador onisciente, que é aquele que observa os fatos, mas ele conhece muito bem os personagens, ele conhece tudo que aconteceu, toda a história, ele consegue saber o que o personagem está pensando, os sentimentos do personagem, mas ele é observador, ele não participa da história, mas ele sabe de tudo. Ele sabe o que foi que aconteceu, sabe os sentimentos, sabe o que é que o meu personagem vai falar, sabe o que é que ele está pensando. E tem o meu narrador observador, que é aquele que tudo vê. Ele viu tudo, ele está contando o que ele viu, certo? Então, em terceira pessoa, o meu foco narrativo em terceira pessoa é isso. É aquele personagem, aquele narrador que está fora da história. Ele apenas observou. Então, terceira pessoa, meu narrador fora da história. Já em primeira pessoa, é o contrário. Na primeira pessoa, que é o eu, na primeira pessoa, o meu narrador, ele está dentro da história, ele vai participar daquela história, ele é um dos personagens. Então, o meu foco narrativo na narração são dois: o de terceira pessoa e o de primeira pessoa. Tá certo, gente? Então, esses são os elementos da nossa narrativa. Para a gente ter uma narrativa, a gente precisa ter esses 5 elementos. E a gente sempre vai conseguir ver esses 5 elementos quando a gente for analisar. Vocês vão ver isso quando a gente começar a analisar os textos lá na nossa atividade. Então, elementos básicos da narrativa: personagem, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Gêneros textuais de narrar. Os nossos gêneros narrativos. Temos alguns porque são vários. Não tinha como eu colocar todos aqui para vocês, senão a gente ia passar a aula todinha aqui só falando de gênero narrativo. Então, eu coloquei alguns, tá bom? Vamos ver. A anedota, o romance, lógico, o conto, a notícia, a lenda, a crônica, uma fábula, o conto de fadas, conto maravilhoso, o relato pessoal, biografias, autobiografias, tirinhas e etc. Então, todos esses gêneros aqui são narrativos. Eu vou narrar um fato, vou contar alguma coisa para vocês em todos esses gêneros aqui, certo? E a sequência descritiva? O que vem a ser essa sequência descritiva? Sabemos que, até aqui, a sequência narrativa é o narrar um fato. A narrativa, ela vai contar alguma coisa, seja ela real ou seja ela criada, ela fictícia, seja verídica ou fictícia, certo? Então, eu posso narrar um fato que realmente aconteceu, contar tudo que aconteceu, ali eu observei alguma coisa, então eu vou contar, ou eu posso criar um enredo, posso criar uma história. Então, sabemos até aqui isso. A sequência descritiva, o que vem a ser essa sequência descritiva? Lá no começo eu falei para vocês que o objetivo da descrição é isso: eu descrever um produto, descrever um objeto para vocês e vocês conseguirem imaginar ele, vocês conseguirem ver esse objeto só pela minha descrição, só pelas características que eu vou dar dele. Vamos ver aqui. Sequência descritiva. Descrever é caracterizar, como eu falei para vocês, certo? O objetivo é esse, é caracterizar. O tipo textual descritivo é aquele que se caracteriza por expor as características ou propriedades de algum objeto, seja ele material, como uma paisagem, um produto e etc., ou seja ele imaterial, como uma sensação, um serviço, um produto digital e etc.
O texto descritivo se caracteriza por forte presença de verbos de ligação e adjetivos. Lógico, se eu vou descrever algo, eu tenho que usar adjetivo, não é isso, gente? Os outros qualificadores que servem ao intuito de construir-se uma imagem mental do objeto apresentado, como eu falei para vocês. Eu tô aqui desse lado. Se eu começar a descrever uma caneta para vocês, vocês vão conseguir imaginar a caneta. Eu pego descrever aqui uma caneta para vocês. Ela é comprida, tem a cor rosa, uma tampa bem mais clara, um rosa bem mais claro, e por dentro ela brilha. Vocês conseguem imaginar essa minha caneta? Conseguem? Tenho certeza que sim. Então, o objetivo da sequência descritiva, do texto descritivo, é isso. Eu consegui imaginar aquele objeto que está sendo descrito através dessas características. Seja ele um objeto ou seja ele uma paisagem, uma sensação, um serviço, uma propaganda, certo? Então, o nosso texto descritivo tem o objetivo disso, de caracterizar alguma coisa. Temos aqui o exemplo, ó, exemplo de textos do descrever. Eu dei alguns exemplos para vocês de texto do narrar, que era a nossa narrativa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do descrever, que são as descritivas. Temos catálogo de vendas, anúncios publicitários, cardápios e manuais. São alguns exemplos. Então, é isso. Sequência narrativa vai ser aquilo que eu vou, com o objetivo de narrar um fato, seja ele real ou fictício, eu vou contar alguma coisa que aconteceu. E na sequência descritiva, eu vou descrever, eu vou caracterizar algum objeto, alguma coisa, certo? Encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o que são as sequências narrativas, o que são as sequências descritivas, tá bom? Espero que tenham conseguido compreender bem direitinho. Se não, assistam novamente a aula. Se tiverem dúvidas, podem me procurar que eu irei responder. Irei tentar ao máximo ajudar vocês. E a nossa aula de hoje foi isso, gente. Encerra a nossa aula com essa frasezinha aí para vocês. E até a próxima aula.